O que fazemos no meio desse pecado? Idade doente que rejeitou o Evangelho e perverteu o Evangelho e substituiu o Evangelho por aquele que não é o Evangelho. É que chamamos essa maldade. Nós chamamos pelo nome e lembramos as pessoas das boas novas do Evangelho, de novo e de novo e de novo, até que tenha um gosto doce para eles. Quando as pessoas dizem não, nosso problema é esse. Nosso problema é que dizemos não. Nosso problema é que Deus criou o mundo. E Deus criou o homem, e Ele colocou o homem no jardim para manter o jardim. E Ele deu ao homem uma ordem. E Ele segurou aquele homem para aperfeiçoar obediência perpétua a esse comando. E Ele lhe prometeu a vida se ele a mantivesse, e morte se ele não fez e ele não manteve. Ele comeu, e por que ele comeu? Por causa daquele homem, o pecado entrou no mundo, e morte pelo pecado, e cada um nascido daquele homem, através da geração comum, herdou a natureza pecaminosa daquele homem. E por causa dessa natureza pecaminosa, pecados procedem dele. E nosso mundo está quebrado por causa desse pecado. E somos culpados diante de um Deus santo e justo. E sabemos que Ele é santo, e sabemos que Ele é justo, e ansiamos por justiça. Mas o problema é que se Deus nos dá justiça, todos nós morremos. E para que Deus, em sua bondade e em sua misericórdia, enviou seu Filho, que não nasceu da geração comum, mas nasceu de uma virgem, sim. O nascimento virginal importa porque se ele nasceu de uma geração comum, ele nasceu em pecado. Mas porque ele não nasceu de uma geração comum, ele não nasceu em pecado, ele está limpo de pecado. Seu registro é limpo, e ele mantém seu registro limpo. E ele obedece à lei de Deus. E porque ele é totalmente Deus e totalmente homem, ele obedece à lei de Deus em nosso nome, em sua obediência ativa. E então, em sua obediência passiva, Deus fez aquele que não conhecia ser pecado por todos nós. Como ovelhas se perderam, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho. Mas Deus colocou sobre ele a iniquidade de todos nós. E Cristo morreu pelo pecado de uma vez por todas, o justo para o injusto, e Deus imputa nossa pecaminosidade a ele. E ele prega nossa pecaminosidade na árvore. E Cristo morre e ressuscita no terceiro dia, para nossa justificativa e a outra imputação. A justiça de Cristo é realmente imputada a nós, para que Deus possa ser justo e o justificador daquele que deposita fé em Jesus Cristo, para que todos os que vêm a Cristo entrem, para que todos aqueles que depositam fé em Cristo pode ser salvo, mas não apenas salvo, mas santificado. Porque ele é o primogênito de muitos irmãos. Foram justificados e somos adotados pela família de Deus. E somos santificados e como seus filhos, começamos a suportar a semelhança familiar. E somos ainda mais santificados ao longo desta vida, pelo mesmo Evangelho que nos salva. Até um dia, quando tudo estiver dito e feito, não somos apenas salvos da pena do pecado. Não somos apenas salvos do poder do pecado, mas um dia somos glorificados e salvos da própria presença do pecado. Esse é o Evangelho que pregamos. Esse é o Evangelho que precisamos. E esse é o Evangelho que é mais do que suficiente.